Graça e paz a todos, né? Nós estamos para mais um domingo onde nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma série de mensagens, tá? Tendo como texto a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É a carta mais importante escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos ter uma série de mensagens, se Deus assim nos permitir, é claro, dentro da carta aos Romanos. Então, como eu disse, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e todo domingo nós temos aqui o nosso encontro, tá? Geralmente começa às 20h45, mas isso depende, o horário. Até 9h30 eu ainda começo, depende de onde eu estou pregando e a hora que eu chego em casa. Então hoje nós vamos pregar sobre o Evangelho é o poder de Deus, certo? O Evangelho é o poder de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, os versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença para mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, se conosco, tenha misericórdia, nós te pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Esse é um texto muito importante de Romanos. Tá? Então, o nosso tema hoje é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E esse tema foi o que deu início à reforma protestante do século XVI. Segundo os historiadores, Martinho Lutero estudava para ser advogado, era esse o desejo de seu pai. Mas ele passou por uma experiência terrível de um raio cair próximo a ele e ele ficou preocupado com a sua salvação, pois até então ele não tinha se preocupado com essa questão soteriológica, de soteria, salvação. Não tinha preocupação em eternidade. Então as preocupações deles limitavam-se a este mundo. Aí Lutero procura a igreja da época, a instituição, e ele vai, abandona os estudos do direito e vai para um mosteiro da ordem agostiniana, do grande teólogo Agostinho, chamado de Santo Agostinho. E o que acontece é que Lutero, ali dentro daquele mosteiro, ele faz tudo o que a religião exige, mas ele continua apavorado, ele continua
se martirizando, se flagelando. Um dia ele é encontrado desacordado, de tanto que ele se açoitou. E ele não tinha paz na alma. Então ele foi enviado a Roma, porque ele era inquieto. E ele foi enviado a Roma para estudar teologia. E aí acreditava-se que, com tanta coisa para estudar, tão repleto de estudos, Lutero fosse esquecer aquelas perturbações, aquilo que o assombrava, que era como um ser humano ia comparecer diante de um Deus justo. Então, Lutero foi, e quando voltou um doutor em teologia, alguém altamente capacitado, escolarizado, e que agora tinha acesso às escrituras, que naquela época só os teólogos tinham. E principalmente as escrituras nas línguas originais, hebraico e grego. E um dia, Lutero, mesmo depois de ser padre, mesmo depois de ser religioso, doutor em teologia, Lutero ainda tinha dificuldades com essa questão da justiça. Ele se achava tão injusto, e como poderia um ser como ele comparecer diante de um Deus justo, de um Deus tremendamente justo. Então ele achava que a condenação dele estava garantida. Mas um dia, Lutero, que agora é doutor, que trabalha agora na faculdade de Wittenberg, ele agora está preparando aulas. E um dia ele está preparando aulas sobre a carta aos Romanos. E, de repente, ele se depara com esse texto. Porque o justo viverá pela fé. Segundo os historiadores e os biógrafos de Lutero, foi como se o céu tivesse se aberto diante de seus olhos. E agora a luz do Evangelho penetrou em seu coração e ele chegou à compreensão de que a justiça, ou seja, a salvação, o perdão, o acerto de relações entre nós e Deus não se dá por meio de práticas religiosas que são insuficientes, mas por meio da fé no que Jesus Cristo fez. E aí ele escreveu, ao lado da Bíblia, sola, que em latim significa somente. Daí a doutrina evangélica, ela crê que a Escritura é a maior autoridade em questões de fé e prática. Ou seja, o fulano diz isso, o beltrano diz aquilo, o cicrano diz aquilo outro. E aí como é que a gente resolve essa questão? Vai para a Escritura. A Escritura é a maior autoridade de fé e prática. Então, quando uma religião diz uma coisa, outra religião diz outra, então a gente vai para a Escritura. Quando uma pessoa age de uma maneira, o outro condena, a gente vai para a Escritura. E a Escritura é, para nós, a autoridade final.
Então hoje, isso de forma introdutória, nós vamos falar sobre o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, certo? É o poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, segundo o que diz o texto do grande apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então qualquer pessoa que me acompanha pelas redes sociais, ou que já me viu e ouviu pregando, sabe que o meu método é expor as Escrituras. Não quero inventar nada, porque meu trabalho consiste de 3 coisas: estudar para interpretar o texto sagrado, expor o texto sagrado e aí aplicá-lo às nossas vidas nos dias de hoje. E aí eu sou assim, eu não questiono a vida de ninguém. Cada pessoa pode viver sua vida do jeito que bem quiser. Ninguém é obrigado a acreditar em mim ou no Evangelho. Mas eu prego porque eu tenho a esperança de que a palavra de Deus possa cair em um coração crédulo, em um coração que vai agarrar essa palavra e que vai ser transformado por ela. Essa é a minha esperança. Então o Evangelho, o primeiro ponto do meu sermão, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Né? E aí começa com o triunfo do Evangelho. Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Nos dias de Jesus, hoje não, hoje virou moda as pessoas se tornarem seguidoras do Evangelho. Muitos artistas, jogadores, então as pessoas estão com o nome Jesus é o Senhor. Então hoje é uma prática comum as pessoas se declararem cristãs. Mas nos dias de Paulo, tanto no mundo judaico quanto no mundo romano, ser cristão, Daniel, Deus abençoe, era ser alguém completamente marginalizado. Ser cristão era sinônimo de alguém que havia perdido o bom senso. Ser cristão era considerado ateísmo, porque eles diziam as pessoas deixam de crer nos deuses para crer em um homem chamado Jesus. Então os cristãos são ateus. Os cristãos eram acusados de canibalismo, antropofagia, ou seja, de comerem carne humana, porque na hora da Santa Ceia eles diziam: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. E depois o vinho, isto é o meu sangue, bebei dele todos. Então, muita gente que ouvia isso, como hoje, não queria nem saber o que significava, saía espalhando que os cristãos eram canibais. Então, alguns, entre aspas, instruídos de Roma, ao escreverem, colocavam um jumento, um homem com cabeça de asno, com cabeça de jumento, de jegue, numa cruz. Então, naquela época, ser cristão era você estar sujeito ao confisco dos seus bens, estar sujeito a ser levado ao Coliseu, a um estádio muito grande, ser devorado pelas feras. Ser cristão era algo que
na área da educação, na área do conhecimento, era algo louco. Paulo chega a dizer que para o mundo judaico, ser cristão era algo que escandalizava, que deixava um judeu sem saber, chocado, como uma pessoa podia seguir um homem que foi morto em uma cruz. Porque a lei dizia que era maldito. Quando alguém cometia uma blasfêmia, então os judeus o apedrejavam e o colocavam sobre um madeiro, para que ele servisse de exemplo. E 100 metros, uma circunferência de 100 metros, aquele lugar é considerado maldito também. Então, para o judeu, era motivo de vergonha, era motivo de escândalo. Eles ficavam, mas como pode um judeu que conhece a Tanar, a Bíblia hebraica, conhece a Torá, a lei de Moisés, se converter e anunciar o cristianismo? Então eles ficavam boquiabertos, chocados. Já para o mundo greco-romano, era uma loucura. O evangelho de Jesus Cristo era uma loucura, era algo de gente sem juízo. Era algo que não fazia sentido. Era algo de retrógrados. Era algo que não merecia que ninguém parasse para ouvir. É tanto que Paulo diz que para o grego o evangelho era uma loucura. Então, quando você pensava em anunciar o evangelho no mundo greco-romano, você sabia que você ia ser estigmatizado, ridicularizado, perseguido, zombado, desdenhado. Mas Paulo fala que o evangelho, na sua vida, ele triunfou sobre tudo isso. Ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho. Ele diz, eu, Paulo, estou disposto a ir à grande Roma. Quem ia a Roma ia para aprender. Paulo vai para ensinar. Por quê? Porque ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Evangelho é uma palavra grega que é composta de eu, que é bom, boa, e angelia, notícia. Então o evangelho é uma boa notícia. Naqueles tempos havia os corredores, aqueles homens ligeiríssimos, sem Bolt, da época, que eram pessoas que saíam, quando eles tinham uma boa notícia, quando um país vencia uma guerra, então tinha aquele que iria levar a boa notícia, que ia levar para a cidade, olha, nós vencemos, nós conquistamos uma cidade, tem muitos cativos, nós vamos ter empregados, tem muito ouro, nós vamos ficar mais ricos, tem muita comida, então tudo de bom. Então aquela pessoa saía a toda velocidade, correndo para levar a boa notícia. E aí os cristãos pegaram essa palavra
para a boa notícia do Evangelho de Jesus, a boa nova, a notícia nova. Então Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele não tinha vergonha. Podiam machucar, podiam desdenhar, podiam ridicularizar, podiam chamar de loucura. Mas isso já não importava. A opinião dos outros já não importava. E quando você crê no Evangelho, quando você recebe a boa nova, a boa notícia do perdão, da salvação, da paz com Deus, do amor de Deus por você, então a opinião dos outros já não nos interessa mais. Então eu prego em todas as redes sociais. Prego para todo tipo de pessoa, não importa. Se a pessoa me aceita como amigo, eu louvo a Deus e eu anuncio o Evangelho. Não vou obrigá-la a crer. Se ela crê, vou divulgar o Evangelho, vou levar a palavra de Deus. Então nas minhas redes sociais, elas não são mais minhas, elas são do Evangelho. Porque eu não me envergonho deste Evangelho. E eu tenho procurado colocar estas mensagens naquele lugar onde tem mais seguidor, onde tem uma visibilidade maior, porque eu creio que Deus vai dirigir e que alguém vai olhar para aquela pregação que eu copiei, colei lá. Muita gente, alguns ficam chateados, mas outros, a maioria imensa, esmagadora, gosta. Então eu creio no poder deste Evangelho. E porque eu creio e eu não me envergonho desse Evangelho, eu já não estou mais nem aí para se as pessoas vão olhar e vão dizer: puxa vida, mas tem uma mulher de biquíni aqui. Mas o pastor tem uma amiga que ela se veste assim um pouco, a roupa é um pouco curta. Mas ela é muito bem feita. Mas tem mulher aqui. Mas apareceu um aí só de lingerie. E que pastor é esse? Eu já não me preocupo mais com essas coisas. Esse tipo de coisa já não me preocupa. O que as pessoas pensam a meu respeito já não me preocupa mais. Porque eu tenho uma preocupação maior, que é levar o Evangelho aonde outros ainda não levaram. Aonde outros ainda não levaram. Levar o Evangelho para quem quer. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque essa mensagem tem como centro Cristo. O Evangelho verdadeiro não é aquele Evangelho que diz: vem aqui e que os seus problemas serão resolvidos. Isso aí é coisa que já acabou, é de cacete e planeta. O Evangelho é o Evangelho do Cristo, daquele que morreu em nosso lugar, que sofreu a pena da lei no meu lugar e no seu, que pagou os pecados de gente desgraçada, miserável, como eu e você, e que porque ele pagou, nós hoje não nos envergonhamos deste Evangelho e sabemos que é o Evangelho do Cristo, o Evangelho que anuncia o Cristo, que tem como centro o Cristo, que acredita que Jesus é o Salvador esperado desde os dias do Antigo Testamento. Então, o Evangelho começa triunfando quando você
crer nele, você não se envergonha mais. Você se alegra. Você não está mais nem aí se as pessoas, se os filósofos, certo? Vão achar o evangelho uma coisa boa ou uma coisa negativa. Se vão achar que o evangelho de Jesus é algo que deve ir para a academia, ou se deve ser relegado à gentinha. Então nós não nos importamos mais, porque nós não temos mais vergonha deste evangelho, desta boa notícia que mudou radicalmente a nossa vida e existência. Então alguns acham que não fazia sentido dizer que Paulo se envergonhava do evangelho. Mas o James Stewart, ele diz o seguinte, não há sentido algum em afirmar que não se tem vergonha de alguma coisa, a não ser que se tenha sido tentado a envergonhar-se dela. Então Paulo, quando ele vai a Roma, ele é tentado. Rapaz, vão zombar de mim, vão caçoar de mim, assim como muita gente. Muita gente, ela crê no evangelho. Só que a fé dela é uma fé ainda desnutrida. É uma fé que não tem substância. E porque essa fé não tem substância, a pessoa fica preocupada. O que a minha família vai pensar? O que a sociedade vai pensar? O que o meu professor na faculdade vai pensar? E aí, enquanto nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar, a gente acaba tendo vergonha do evangelho. Mas no dia que o evangelho perpassa a sua alma, atinge sua alma e você compreende a mensagem do evangelho, então, ao invés de se envergonhar, você se orgulha, você não está mais nem aí para o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, se seu pai e sua mãe vão dar o aval, se sua mulher vai gostar, se o professor vai gostar, se o teu patrão vai gostar, você não está mais nem aí. Você não se envergonha mais do evangelho, e aí você compreendeu e tomou uma decisão e diz, eu creio neste evangelho que diz que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, e exige de mim uma resposta, e a minha resposta é sim, eu creio nesta boa notícia, eu creio nesta notícia maravilhosa, e crendo nesta notícia eu vou proclamá-la, e eu não me envergonho mais, e não me interessa se o povo vai achar que eu fiquei louco, que eu virei crente, que eu estou fanático, que eu perdi o bom senso, não me importa. A opinião do outro já não me importa. O que me importa agora é o que Cristo pensa. E aí Paulo vai dizer por quê. Ele diz, pois o evangelho é o poder de Deus. Então, primeiro nós vimos o triunfo do evangelho sobre o medo, sobre a vergonha, sobre o que os outros vão achar. Segundo, Paulo agora vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. Ele diz, pois o evangelho é o poder de Deus. Porque aí é onde está a diferença entre a mensagem de Jesus e as outras mensagens. É que a mensagem de Jesus é uma mensagem eivada, carregada, energizada de poder celestial. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Porque essa boa notícia que Jesus trouxe, que lá na cruz ele concretizou, e ele mandou que nós fôssemos anunciar, que
há perdão para qualquer pecador, não porque nós sejamos bons ou porque aderimos a uma religião, mas porque Jesus na cruz do Calvário nos substituiu na pena. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a gente crê, a gente descobre o poder desta notícia. Ela é capaz de transformar uma prostituta numa mulher casada. Ela é capaz de transformar um usuário de drogas em alguém que fica limpo, como eu já vi. Pessoas que estavam drogadas. Pessoas que odiavam o cristianismo. Pessoas que não suportavam ouvir. Pessoas que diziam que nunca iriam crer. Pessoas que viviam na violência. Pessoas que tocavam o terror. Pessoas que amavam o pecado. Pessoas que estavam imiscuídas, misturadas, atreladas a pessoas perigosíssimas, mas que uma vez ouviram este evangelho. E não foi preciso nem sequer uma grande explicação, mas simplesmente um pedaço de papel que a gente chama de folheto, com um pequeno texto da Escritura. E que esse pequeno texto entrou em seu coração e mudou a sua vida. Porque esse evangelho é poder de Deus para transformar a vida do mais vil pecador. Porque transformou a minha. Porque eu não prego o evangelho dizendo que você é pecador. Eu prego dizendo que eu sou o mais desgraçado. Que eu sou o pior pecador. Mas Deus teve misericórdia de mim, fez com que eu ouvisse a boa nova, que a Bíblia chama de evangelho, essa notícia que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e eu depositei nele a minha fé e experimentei o poder transformador deste evangelho. Ele é o poder de Deus. Eu conheci, nunca mais ouvi, um amigo que era um cantor, tornou-se um cantor evangélico, que se converteu dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, porque alguém foi lá e ele não queria, mas alguém jogou um pequeno pedaço de papel com um texto. E ao ler aquele texto, assim como Lutero, os céus se abriram. Por quê, pastor? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quando você ouve a boa nova, que Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, e morreu, Jesus disse, eu não vim para o justo. Se você se julga justo, não é para você essa mensagem. Ele disse, eu vim para o injusto. Ele diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. A mensagem do evangelho é essa, é que pecadores, pecadoras, gente errada, gente que enfiou o pé na jaca, gente que errou o GPS, gente que enveredou por todo tipo de maldade, mas que um dia ouviu a boa nova. Não é porque foi
virou crente. Tem um monte de crente que nem o diabo quer. Que o diabo mandou para a igreja para deixar de atormentar ele. Não, porque tem muita gente que diz assim, estuprou, matou, roubou, agora está na igreja e diz que é salvo. Não, ele não é salvo porque está na igreja. Não, porque igreja nenhuma tem poder para transformar uma pessoa. Pelo contrário, às vezes faz piorar. Mas o evangelho de Jesus, quando a pessoa crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar e ressuscitou para dar-lhe o perdão, e a pessoa tem fé nisso e crê pessoalmente nisso, então esta mensagem o transforma. O Espírito Santo passa a residir nessa pessoa e ela é radicalmente transformada. E começa uma mudança na vida dela. E o mal que ela gostava, ela não gosta mais. Aquilo que a alegrava agora entristece. E aquilo que ela nunca imaginou, como no meu caso, de ir para uma igreja, de cantar hinos, de andar com Bíblia na mão, de gastar meu tempo lendo, escrevendo, pregando, de, num domingo como hoje, ao invés de estar na farra, eu estar aqui pregando o evangelho para gente que talvez nem vá crer, ou vá dizer assim, é um pastor, está querendo ganhar dinheiro, está atrás do meu dinheiro. Não, eu nunca imaginei isso, mas o evangelho é poder. E esse poder entrou na minha vida e mudou a minha história. E o evangelho proclama a salvação. Ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém é obrigado a crer. Você não é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Deus não obriga a crer. Mas se eu quero ser salvo, eu tenho que acreditar. É a mesma coisa que naquela época. Chegava um corredor, a cidade, um exército tinha invadido outro país, tinha ganhado a batalha e mandou a notícia, Júlio, grande Júlio, e mandou a notícia, o evangelho, a boa nova, de que eles tinham vencido, que os maridos estavam vivos, que eles tinham agora uma riqueza tremenda, que as pessoas que estavam feridas tinham feridas que era só questão de tempo para sararem, que eles estavam com um território muito maior, que eles tinham agora despojo, muita riqueza, muita comida, mais lugar para a plantação, que o seu país ia ficar ainda mais forte e mais temido. Então a pessoa saía desesperada, correndo para contar aos habitantes da cidade, que tinham ficado lá apreensivos, nervosos, essa boa notícia. Quando essa boa notícia chegava, o que você acha que as pessoas faziam? Elas acreditavam. E em crendo, elas começavam a fazer festa, celebrar. Elas acreditavam. Aquele homem chegava e dizia, pessoal, trago notícia da batalha. Vencemos. Pronto, era a primeira notícia. Então todo mundo já, o temor ia embora, a apreensão ia embora, o nervosismo ia embora, a ansiedade ia embora. E eles diziam, nós estamos com muita riqueza. A pilhagem foi grande. Os maridos de vocês estão vivos, então imagine. Se bem que alguma mulher podia não estar muito feliz. E aí, todo mundo ficava feliz, então eles faziam uma festa. O grande problema hoje é que as pessoas não conseguem mais crer
na mensagem de Jesus Cristo. Elas estão tão amarradas, tão atreladas, tão imiscuídas, tão enraizadas nas coisas deste mundo, no temporal, que elas não conseguem mais ouvir a boa nova de Jesus Cristo, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para salvar a todos, mas é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que ouve, não importa quem é você, não importa o que fez ou deixou de fazer. Pastor, Deus concorda com o nosso pecado, com a nossa maldade? Não, de jeito nenhum. Mas Jesus Cristo pagou a nossa conta. O Filho de Deus, o Santo de Deus, um dia uma legião de demônios se manifestou na frente de Jesus, gritando, e eles diziam: que temos nós contigo? Tu és o Santo de Deus. Olha, se até o pai da mentira chama Jesus de o Santo de Deus. Então o Filho de Deus, o homem perfeito, veio e morreu na cruz. Porque a lei dizia: a alma que pecar, o ser humano morrerá. O salário do pecado é a morte. Jesus tomou a minha culpa, a sua culpa, e morreu no meu e no seu lugar. E é por isso que quando eu creio que ele morreu no meu lugar, não interessa o que eu fiz mais. Porque tudo que eu tenha feito, por pior que seja, é infinitamente menor do que o sacrifício de um homem justo, divino, o Filho do Deus vivo, que deu sua vida na cruz. Então, porque Jesus deu sua vida na cruz, ele preparou, oportunizou, concedeu a que o pior pecador possa ser perdoado. E por que o pior pecador pode ser perdoado? Porque o melhor ser humano, o Filho de Deus, trocou de lugar com ele. Morreu no lugar dele, para dar a ele a oportunidade de não continuar mais na desgraça, na miséria, mas para ser transformado. Não é porque a gente vai para uma igreja que a gente agora, pecou, estuprou. Não. É porque a gente descobriu o seguinte: eu fiz um monte de besteira. Eu fiz um monte de coisa errada. Mas aí a boa nova chegou e diz: mas o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aquele que é mais sublime que os céus, esse deu a vida por você. E aí você descobre: se Jesus Cristo morreu no meu lugar, então, meu amigo, não tem pecado que Jesus não pague. Então nós somos salvos, não é porque a gente se tornou evangélico. Tem gente que pensa assim, mesmo no mundo evangélico. Mas nós somos salvos por causa da grandeza do sacrifício de Jesus na cruz. E nós, desgraçados, miseráveis, pecadores, comedores de feijão, simplesmente acreditamos que ele morreu por nós na cruz. E uma vez que ele morreu na cruz e eu creio, então eu recebi o poder do Evangelho que transformou a minha vida e que continua transformando. Então ele diz: para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na religião judaica só havia lugar para o judeu. E para quem se tornasse uma espécie de judeu, que era o chamado prosélito.
Então a pessoa se convertia e aí ela mudava tudo. Mas no cristianismo, a coisa se estendeu. Deus pulou a cerca e Deus disse, a cerca do judaísmo não me comporta, eu sou maior. E Deus é também do grego. O grego era a elite dos gentios. Deus está dizendo, em outras palavras, eu sou um Deus de todos. Todo que crê em mim, no meu filho, se arrepender, porque nós temos assim, o pai que planeja, o filho que executa, esse filho maravilhoso, tremendo, perfeito, impecável, morreu no meu lugar. E aí, quando eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo chega e diz, foi por tua causa, foi por você que ele morreu. Aí desperta em nós uma fé. Nós começamos a crer, ele morreu no meu lugar. A minha conta foi zerada. Aí vem a boa notícia, a gente começa a celebrar, a gente começa a fazer festa, igual o povo da antiguidade. Aí a tristeza vai embora, a culpa vai embora e a alegria invade o nosso ser. E é por isso que muita gente diz que crente é doido. Aí agora ele passa para a segunda parte. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele diz porque nele que no Evangelho, nesta notícia que está correndo pelo mundo judaico, pelo Império Grego, pelo Império Romano, pelo mundo greco-romano, ele diz porque nele se descobre a justiça de Deus. Ou como traduz a NVI, Nova Versão Internacional, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ele diz porque nele se descobre a justiça de Deus. Que Deus é justo. Mas Deus não podia salvar a mim e a você, sendo nós pecadores. Então, alguém tinha que vir pagar o preço da minha maldade, da sua maldade. Então, quem é o culpado da morte de Jesus somos nós. Eu e você. Porque se não fosse os meus pecados e os teus, ele não precisaria morrer. Mas os meus pecados e os teus nos condenaram, nos colocaram debaixo da morte. E aí Jesus Cristo assumiu o meu lugar e o seu, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, ressuscitou, chamou homens e disse, vão, e preguem este evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Simples assim. Você crê, vai ser salvo. Você não crê, vai ser condenado. Existe condenação sim. Mas pastor, Deus não é bom? Mas Deus não é só bom, Deus é justo. E sendo justo, ele não pode colocar no céu quem não se arrependeu. Quem não creu em seu presente maior, em Jesus Cristo. Então, se ele me deu um presente de mandar seu filho aqui, e eu conheci, ouvi, desdenhei, relaxei, deixei para amanhã. Então como é que Deus vai me permitir entrar no céu se eu rejeitei a maior dádiva que ele me deu? Então ele é justo. Sendo ele justo, vai dizer, meu filho, você está fora. Porque você ouviu e rejeitou. E ele está dentro. Por que o fulano está dentro? Porque ele ouviu do jeito que você, mas ele creu. E esse evangelho mudou a vida dele. Porque esse evangelho vai mostrar que Deus é justo.
E como é que eu e você podemos nos acertar com ele? Como é que eu e você podemos, Paulo diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então agora, o Evangelho vai mostrar que eu e você, que estavam debaixo de ira, debaixo de condenação, que a espada da lei de Deus estava na nossa cabeça, que ela foi removida, porque Deus é justo. E sendo Deus justo, não podia dispensar o nosso pecado. Alguém tinha que pagar. Aí Jesus se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar. E morreu no meu e no seu lugar. E aí, quando eu creio, eu morri com ele. Você morre com ele. O velho homem morre com ele. A velha vida vai lá para a cruz. A prostituição vai para a cruz. O homossexualismo vai para a cruz. O uso de droga vai para a cruz. A maldade humana vai para a cruz. Então tudo vai para lá e nós ficamos purificados. O sangue de Jesus, diz João, nos purifica de todo o pecado. Você quer ser purificado? Você quer ser perdoado? Então creia. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Quando você vê o Evangelho e ouve o Evangelho, você descobre, rapaz, Deus é justo. Deus não podia me salvar passando a mão na minha cabeça, dizendo, meu filho, te perdoei. Não. Mas Deus, sendo justo, mandou alguém pagar toda a minha injustiça. E Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Então todos os meus pecados e os seus podem ser perdoados porque Jesus morreu para pagá-los. A questão é, eu creio ou não nisso? E aí ele diz que o Evangelho produz fé. Ele diz, de fé em fé. Existem várias maneiras de se interpretar esse texto. O Bengel, ele diz assim, da fé de Deus, que faz a oferta, a fé do homem, que a recebe. Eu gostei muito dessa. Mas existe uma segunda, que é de fé em fé, no sentido da evangelização, ou seja, um ouve e prega para o outro. Existe uma terceira interpretação, que neste caso, que do princípio ao fim, o Evangelho traz em seu bojo a justiça de Deus. Ou seja, Deus não salva ninguém sem que esse se arrependa. Deus não salva ninguém sem que essa pessoa creia verdadeiramente que Jesus morreu em seu lugar. Deus só salva se eu e você acreditarmos que Jesus morreu em nosso lugar, porque ele é justo. Não é? Então eu tenho que acreditar que alguém pagou a minha culpa. Não é assim, eu vou dar um jeitinho, um jeito brasileiro, e quando chegar lá no céu, eu converso com Deus e ele me deixa entrar. Não, Deus é justo. Então só entra no céu quem creu que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu em seu lugar e se arrependeu e mudou de vida completamente. E em último lugar, o Evangelho aponta, sinaliza para a vida eterna. Paulo termina dizendo assim, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso é um texto tirado lá de Abacuque. Lá em Abacuque, Paulo coloca como o coração, ou Abacuque, que é a palavra Abacuque, quer dizer abraço. Então Deus hoje quer te dar um abraço. Então Paulo pega esse texto de Abacuque, os babilônios estão vindo para destruir Israel, não há a menor esperança para uma nação pequena sobreviver a um ataque da Babilônia. Aí Deus diz a Abacuque, e Abacuque está desesperado, e aí Deus diz, não se preocupe, porque o justo, pela fé,
viverá. Claro que existem possíveis traduções que fazem a cabeça dos estudiosos ferverem, e quando a gente vai fazer exegese do hebraico, a coisa complica. Mas não é nosso papel aqui. Então ele diz, mas o justo viverá pela fé. E Lutero entendeu assim, mas o justo tem a vida eterna por meio da fé. Então, a vida eterna é em acreditar. Você vai ter vida eterna, porque quando a Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, não quer dizer com Rolls Royce, carro importado. Não quer dizer, Jesus não morreu para te dar casa nova. Jesus não morreu para aumentar sua conta bancária. Jesus não morreu para que você viva numa casa com piscina. Jesus não morreu para transformar você de empregado em patrão. Jesus morreu para transformar você de um pecador desgraçado em alguém salvo, transformado pela sua morte. Gratuitamente. Para que você mude. Porque o grande problema do mundo não é o mundo, somos nós. Não adianta mudar os governos, tem que mudar o ser humano. Por isso eu prego o evangelho, sabe por quê? Porque eu não acredito em nenhuma política pública, por melhor que seja, e por mais bem intencionada, que dê certo. Mas por quê? Porque o problema não está na política pública, porque o problema não está no gestor, porque o problema não está no modelo, se é presidencialismo, se é comunismo, certo? Se é monarquia, se é parlamentarismo. Não! O grande problema é que o homem é pecador. Então você pode dar a ele o melhor e vai estragar. Ele está corrompido e disposto a sujar tudo de bom que for feito. Você pode ver nas praças, nos hospitais, nas coisas boas. Você vai ver que tudo é novo por algum tempo, mas logo é destruído, é vandalizado. Por quê? Porque o ser humano é mau. Agora, quando ele crê em Jesus Cristo, ele vê, Jesus é bom e eu não presto. Jesus é o espelho dele. Quando você olha para a religião, você se acha bom. Mas quando você crê em Jesus Cristo, você se acha a pior pessoa do mundo. O mais desgraçado dentre os desgraçados. Por isso é que Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Porque você olhou para Jesus Cristo, você não olhou para os outros. Você não comparou a sua vida com a do vizinho, você comparou a sua vida com a de Jesus e descobriu que você está perdido. Aí a Bíblia diz, o justo tem a vida eterna, viverá pela fé. Aí Lutero coloca sola fide, só a fé. Então não é porque eu mudei de religião. A salvação é porque eu creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, puro, santo, imaculado, morreu na cruz para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. E crendo, eu tenho paz. Tem uma história que é só para ilustrar. Ninguém sabe se essa história aconteceu mesmo ou se é apenas uma ilustração. Eu vou contar a título de ilustração. Dizem que nos Estados Unidos um homem cometeu um crime. E por esse crime ele foi condenado à morte. Mas a população do estado resolveu, porque lá os estados têm leis diferentes, então tem estado que adota a pena de morte, tem estado que não adota. E aí o povo, a população, resolveu pedir para aquele homem, por aquele homem, e para ele uma segunda chance. Escreveram ao governador.
E o governador, vendo a quantidade de cartas escritas, achou que aquele homem merecia ser observado. E o governador tomou uma atitude de visitá-lo na cadeia. E aí o governador pegou um livro, se vestiu, né, paletó, gravata, e foi visitar aquele homem que estava no corredor da morte. E quando aquele homem chegou com um livro, ele tinha colocado o papel dentro, o documento de perdão, dentro daquele livro. Só quando o carcereiro abriu a porta e o governador entrou, o homem pensou que era um pastor, de paletó, um livro na mão. E aí disse: eu não quero ouvir falar de religião. Eu não quero saber de pastor. E aí xingou, jogou o colchão na direção do homem, do governador. Ele não sabia que era o governador. Jogou tudo, jogou balde, jogou ponta de cigarro, disse todo tipo de palavrão, disse que não queria. O homem disse: eu queria falar com você, não quero ouvir. E o homem insistiu, o governador insistiu, e ele disse: não quero, tapou os ouvidos. Rejeitou. E rejeitou de tal ponto que o governador fez sinal para o carcereiro abriu a porta e foi embora. O governador foi embora. Depois o carcereiro chegou e disse: rapaz, você é louco. Ele disse: por quê? Porque eu expulsei o pastor velho daqui que queria o meu dinheiro. Porque ele veio aqui na hora da minha desgraça. Porque eu não tenho negócio de religião. O homem disse que ele não era pastor, mas disse: não, e quem era? Era o governador. Como? Era o governador. E dentro daquele livro tinha o teu perdão. A essa hora você iria ser solto. Mas você rejeitou. E aí a execução dele era no outro dia. No outro dia, quando foram colocá-lo na cadeira elétrica e disseram: você quer dizer alguma coisa? Ele disse: quero. Ele disse: vocês que estão aí para ver, escutem o que eu vou dizer. Eu não estou sendo morto pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Vou repetir. Ele disse: eu não estou sendo morto pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Agora era tarde. Mas para você ainda dá tempo. Não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho é poder. Ele transforma o homem e a mulher para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você crê que Jesus morreu em teu lugar, que o santo morreu no lugar do pecador para transformar a minha vida? Você crê que esse evangelho tem poder, que o Espírito Santo vem e muda a minha vida e a sua? Se você crê, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E você vai descobrir dia após dia que Deus não salvou você de qualquer jeito, mas que Ele pagou o maior preço para que você seja salvo. Então hoje você pode ser salvo, salva, não porque você vai aderir a uma religião protestante, não, mas porque você vai crer, depositar sua fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que o perfeito morreu por você, e que o santo morreu pelo pecador, e que o divino morreu pelo humano, e que aquele que é infinitamente maior que tudo
morreu para que eu viva. Ele morreu para você ser salvo. Ele morreu para te dar uma chance de vida eterna. Onde você estiver. Agora, a minha parte é essa. A minha parte é anunciar o Evangelho. Crê ou não, já não é mais comigo. Crê ou não, é com você. Agora, faça a sua parte. Se você crê nisso que nós lemos agora, que Jesus morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados, inclusive os desse miserável aqui. Se você crê, então diga para ele agora onde você estiver. Não importa qual é o lugar, não importa o inferninho que você esteja. Não importa o lugar onde você esteja. Não importa como você esteja. Não importa o que esteja fazendo. Diga para ele, Senhor Jesus. Diga para ele que você crê que ele morreu por você. E diga para ele que você está profundamente arrependido e quer viver uma nova vida. E ele enviará ao teu coração o Espírito Santo. E você não vai ser santo de hoje para amanhã. Mas a partir de hoje, tua vida vai mudar. Tua natureza vai começar a mudar. E aí, manda uma mensagem para mim dizendo que você creu. Para que eu fique mais feliz ainda. Então, que Deus abençoe. Tem o meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Tudo minúsculo. Vai lá, inscreva-se. Certo? Lá tem muitas mensagens como essa. Então, todos os domingos, né, às 8h45, 15 para as 9, até 9h30 por aí, eu estou chegando, se Deus permitir, com a exposição pura e simples do Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor. Eu quero dizer para você que eu sou um pecador miserável, que não me julgo melhor do que ninguém, não me julgo melhor do que ninguém, e creio que Ele morreu para me alcançar. E espero que você tenha essa fé. Todos os domingos, se Deus nos der força, saúde e graça, nós estaremos aqui anunciando a palavra de Deus nessa epístola aos Romanos. Então, compartilha com seus amigos, vai lá no meu canal, né, Gilberto Rebouças no YouTube, vai no meu Facebook, Gilberto Rebouças, você procura lá no meu Facebook, tem a minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online, então vai lá, certo? Se inscreva e você vai ver quase 600 sermões, aulas, muita coisa para abençoar a sua vida. Então, fique com Deus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Fique com Deus, até domingo, às 20h45, ou na hora que Deus nos permitir. Deus abençoe. Fique com Deus. Você que está desviado, reconcilie-se. Você que não é cristão, se converta hoje. Deus abençoe a irmã Viviane, né, ao esposo, ao filho, a toda a família, todos os irmãos, a todos vocês que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir por diversas plataformas sociais, né, plataformas por redes sociais. Então, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Então, eu, pastor Gilberto Rebouças, vou ficando por aqui, esperando que a palavra de Deus caia no seu coração e você possa produzir frutos para a eternidade. Que Deus te abençoe. Receba Jesus Cristo. Ele disse, ninguém que vem a mim, eu lanço fora. Fique com Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faça festa hoje. Celebre.